Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians encerra a preparação para o jogo contra o Santos, amanhã, 8 da noite, na Vila Belmiro. Clássico importante em termos de campeonato brasileiro, em termos de tabela, para que o Corinthians se afaste um pouco da zona do rebaixamento. E tem novidades: o Caetano definido como titular na zaga ao lado do Gil. Vamos falar também sobre outro zagueiro. Esse não joga mais no Corinthians. O Robert Renan, que entrou numa lista dos 100 melhores zagueiros do mundo. E a gente conta tudo para vocês. E olha, a colocação do Robert Renan é muito boa. Vamos falar também sobre venda no Corinthians. A diretoria não descarta a possibilidade de negociar 3 jogadores. Hoje, 2 deles titulares da equipe nessa próxima janela de transferências. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, depois da vinheta eu te conto tudo. Muito bem, 12 em Campo News desta terça-feira, dia 20 de junho, chegando aqui, indo direto ao assunto com vocês. O Corinthians finalizando aí os últimos preparativos para o jogo contra o Santos, amanhã, 8 da noite, na Vila Belmiro. Corinthians é o 16º colocado, precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, para dar uma respirada na tabela de classificação. O Corinthians só tem 9 pontos, é isso mesmo. 9 pontos ganhos até agora na competição, é muito pouco, e o time está beirando ali o Z4. Um tropeço contra o Santos amanhã dificilmente escapa de entrar na zona do rebaixamento. E o Vanderlei aproveitou esses 8, 10 dias aí de folga em termos de partidas, né, gente? Porque não tivemos jogos em função da data FIFA, aproveitou essa parada para trabalhar a equipe e definir ali algumas situações. Esquema tático, provavelmente iremos com 4-3-3 novamente, é bem provável que isso aconteça, ou um 4-4-2. Eu aposto num 4-3-3. 3-5-2 está fora de cogitação, até porque não tem o Bruno Mendes, que joga hoje à noite pela seleção uruguaia, e o Corinthians não vai fazer com que o jogador faça uma viagem de volta, pegue carro, vá para Santos. Ele vai chegar poucas horas ali antes da partida, e claro que tem o fator cansaço, e tem aquela questão do jogador também atuar 2 vezes em praticamente 48 horas, né? 24 horas, 48 horas. Então, o Bruno Mendes está fora desse jogo, assim como o Murilo. Murilo também, outro jogador que vai desfalcar a equipe. Durante a semana, desde o final da semana passada, o Murilo passou por uma gripe muito forte, teve uma inflamação na garganta. Na sequência, extraiu um dente, teve febre, então perdeu grande parte do trabalho aí que o Vanderlei fez. Com isso, o Caetano volta a ter uma oportunidade, ganha a companhia do Gil ali. Então a dupla será a dupla, né, que eu costumo brincar, a dupla da MPB, né? Gil e Caetano, fora dos campos, nos palcos, sucesso absoluto, 2 monstros da música. Dentro de campo a gente vai ter que ver o rendimento amanhã, os 2 começando ali juntos. Claro que o Gil, aos 35 anos de idade, vai passar toda a experiência para o Caetano, que só tem 23. Então é uma dupla que tem uma diferença muito grande de idade. Um tem experiência demais, o outro sobra juventude, sobra disposição. Vamos torcer para que dê certo ali com o Fagner na direita e o Matheus Bidu na lateral esquerda. O time não terá muitas mudanças, tá, gente? Não deveremos ter muitas novidades, não. Claro, tem essa questão da zaga. No meio-campo, uma opção mais técnica do Vanderlei do que propriamente por motivos de lesão. O Rony deve ficar, sim, com a posição no lugar do Maicon. E o Guilherme Biro, pelo lado direito ali do ataque, deve ser mantido, ele que vem fazendo bons jogos. E no meio-campo, o Juan Oliveira continua largando na frente ali e deve ser mantido como titular contra o Peixe amanhã às 8 da noite, tá bom? Então eu quero saber sua opinião. Você acha que o time é esse? Não tem muito o que fazer, tá, gente? Não tem muita opção em termos de banco, já que o Renato está lesionado, o Bruno Mendes na seleção e o Murilo ainda se recuperando desse problema na garganta e também no dente. Quero saber sua opinião. Você acredita no Corinthians mesmo com essa formação? Mesmo sem Renato, mesmo sem Bruno e sem Murilo? Comenta aí para mim.
Bom, vamos entrar em outro assunto aqui, que é com relação ao Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians, que foi para o Zenit da Rússia naquela negociação que envolveu o Yuri Alberto. Assim como ele, Mantuan, percentual do Ivan, enfim, do Queiroz, que também já deixou o clube, né? O Robert Renan entrou numa lista, gente, uma lista muito seleta, tá? Ele é o único brasileiro, é o único jogador brasileiro a entrar na lista dos 100 melhores jogadores sub-21 do mundo, tá? E ele está concorrendo ao prêmio que é chamado de Golden Boy 2023, né? O garoto de ouro do futebol mundial, tá? Então, é o único brasileiro na lista desses 100 melhores jogadores do mundo, na categoria sub-21. Essa lista é elaborada por 50 jornalistas internacionais, né, que fazem análises de estatísticas, enfim, analisam todos os detalhes ali da carreira do jogador. Então, é legal para o Corinthians, é legal ter um jogador revelado na base, que hoje está entre os 100 melhores do mundo na sua categoria e ocupa, pela lista, a posição de número 34. Então, ele está bem lá em cima em relação ao último, né? São 100 nomes na lista, ele está ali na posição de número 34 entre os melhores do mundo. Então, o Robert Renan é um grande talento, é um jogador que, muito em breve, deverá ser negociado também com o Zenit, claro, que para o Corinthians, em termos de formação, né? O jogador foi revelado, não foi formado nas categorias de base do Corinthians, mas teve uma grande participação ali nas categorias de base. Ele que veio de equipes do interior de São Paulo. Então a gente fica imaginando aí uma negociação num breve futuro muito legal para o Robert Renan. Parabéns a ele, que vestiu por pouco tempo a camisa do Timão. Tá com saudade do Robert Renan? Comenta aí para mim, quero saber sua opinião. Poderia estar jogando, poderia estar sendo o titular dessa equipe? Bom, para a gente encerrar o vídeo desta tarde, vamos falar sobre mercado da bola e, no caso, saídas de jogadores do Corinthians, tá? A diretoria do Corinthians confirma que não vai segurar muitos jogadores, não, em caso de proposta nessa próxima janela de transferências que abre agora no dia 3 de julho. E entre os nomes, continua sendo nomes fortes que podem deixar o clube. Não significa que irão deixar o clube. Isso é preciso ficar muito claro, porque às vezes a pessoa ouve uma parte da notícia e já acha que o jogador está indo embora, que a diretoria está se desfazendo. A diretoria do Corinthians não se opõe a vender, desde que a proposta seja muito interessante para o clube. Por exemplo, Yuri Alberto teve 2 boas sondagens do West Ham da Inglaterra e também do Everton da Inglaterra. São clubes que estão de olho no jogador. O Murilo já teve proposta, tá, de um clube português e um clube espanhol, e o Corinthians recusou 8 milhões de euros pelo Murilo, antes do Murilo se tornar titular da equipe. Então, o Corinthians também não se opõe a negociar esses atletas, desde que a proposta seja muito boa, seja vantajosa para o clube. Então, é bom ficar de olho nisso. O Roger Guedes é um outro nome que, além de ser o artilheiro da equipe nessa temporada, é um nome, claro, muito valorizado nesse sentido. É um jogador que não tem nenhuma proposta oficial no clube ainda, tá? Não tem nenhuma proposta oficial na mesa da diretoria do Corinthians, mas se pintar coisa boa, se pintar um valor que interesse ao Corinthians, interesse ao jogador, ele pode sair sim a partir do dia 3, tá? Lembrando que lá fora a janela demora um pouco mais para fechar. Aqui no nosso mercado, o Corinthians terá entre 3 de julho e 2 de agosto para contratar qualquer jogador que venha de fora. Então, temos esse período aí de 30 dias aproximadamente. É bem importante que isso fique bem definido, tá? Após esse período, os jogadores também poderão sair. Pedro é outro nome que o Corinthians não se opõe a negociar, desde que o valor seja interessante para o clube, interessante para o jogador. Então, o Corinthians trabalha para buscar novos atletas, mas também não vê como
fechada a possibilidade de negociar nenhum dos seus atletas, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e à noite, às 9 horas, hoje, eu tenho um convidado muito legal, muito especial aqui na nossa live do 12 em Campo. É o Renato Tortorelli, radialista, roteirista, humorista e corintiano. Então, tem um papo muito legal com o Tortorelli hoje aqui. Te espero às 9 da noite. Manda a sua pergunta para o Tortorelli, vamos bater um papo. Ele é um cara que, além de ser corintianíssimo, trabalha no meio, gosta de futebol, vai falar de Corinthians aqui, tudo aquilo que ele pensa do Timão, junto com vocês. Tá legal? Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e às 9 da noite, eu e o Renato Tortorelli esperamos você aqui no 12 em Campo. Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau.